Fala pessoal, hoje é sexta-feira, estamos finalizando a semana, mas com muita informação para você sobre o nosso esporte local. Ontem à tarde tivemos o início e também o fim da segunda rodada do campeonato da Copa FMF e olha, alguns resultados foram inclusive até certo ponto um pouco inesperado. O IAP empatou com o Juventude lá no estádio Pinheirão em São Mateus, um resultado muito importante que deixa os dois times muito próximos de uma classificação. Lembrando que classificam apenas 2 de cada grupo. Lá no estádio Frei Epifânio, no retorno do estádio, após aquele desastre que derrubou metade da cobertura do estádio, a torcida se fez presente novamente e viu o Cavalo de Aço perdendo por 2-0 para o Cordino. O São José também perdeu a sua partida, só que para o Pinheiro, lá em Pinheiro, lá no estádio Rodrigão. E também o Tum Tum, meu irmão, o Tum Tum colocou 4-0 em cima do Bacabal. Além disso, tem o Sampaio Correia do Futebol de Areia, que perdeu ontem à tarde, ainda tem chance de classificação. E já já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E o final de semana também vai ser movimentado nas praias de São Luís, porque vai acontecer a segunda etapa do Campeonato Maranhense de Surf. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E vamos começar falando do jogo entre Juventude e IAP. O jogo aconteceu lá em São Mateus e o nosso amigo correspondente quase que internacional, Brassali, mostrou pra gente, traz pra gente o resultado dessa partida. Gaudêncio, eu vou conversar com o Jorge, que é o jogador que fez o gol de pênalti para o Juventude Samas. Como é que é fazer um gol de pênalti e logo depois, no final do primeiro tempo ainda, ter um empate e ter que jogar o próximo jogo para ganhar? Boa tarde, gente. Primeiramente agradecer a Deus, né, pelo gol. Fui feliz em cobrar o pênalti. Infelizmente foi um golpe muito duro que a gente sofreu no primeiro tempo, mas a equipe, em momento algum, baixou a cabeça. A gente sempre sabe da nossa qualidade, da nossa competência. A gente buscou, lutou até o final do jogo. Tivemos chance no segundo tempo, criou bastante chance. Infelizmente não aproveitamos. E a gente agora vai com o jogo contra o Pinheiro. Foi um empate que não foi um desastre, né? A gente conseguiu um ponto importante, é uma equipe muito qualificada do IAP. A gente está vindo da competição e a gente vai classificar. Vocês vão jogar na mesma concentração que vocês jogaram contra o São José, em São Luís, porque o próximo jogo é fora de casa. Mesma concentração, a mesma pegada? Tem que ser, mesma pegada. Praticamente o campo do Pinheiro é igual o campo que a gente treina aqui, é um campo pequeno. Então, novamente, vai ser um jogo físico, um jogo corrido, onde eles vão imprimir velocidade, mas a gente também tem as nossas armas para conseguir um bom resultado lá. Gaudêncio, eu vou conversar com o Miltinho Aragão, presidente do Juventude Samas. Jogo difícil, segunda rodada da Copa FMF, e o Juventude fica com um placar de 1-1. Tendo que tirar agora o próximo resultado positivo lá em Pinheiro. Como é que fica agora? Um jogo de um resultado igual, de duas equipes que lutaram pelo placar positivo, mas as duas equipes que estão na frente, com 4 pontos, né? Então, a boa pontuação. As duas só tem mais um jogo, é uma competição curta, tiro curto, e precisamos vencer outro jogo para tentar a primeira colocação. Assim como o IAP. Então, a última rodada vai decidir, mas com uma pontuação boa, tudo para classificar para a próxima fase, estando aí pendente praticamente a primeira ou a segunda colocação. Isto está em disputa. Mas imagino que as duas equipes hoje praticamente carimbaram, não é, as suas classificações para a próxima etapa. Voltamos com o Esporte Guará. É você, Gaudêncio. Valeu, Brassali, meu grande amigo, lá em São Mateus, fazendo a cobertura completa pra gente da partida entre Juventude e IAP. Um jogo muito igual, ao mesmo tempo muito difícil, justamente pelo critério técnico das duas equipes que conseguiram dentro de campo se equivalerem ali. O jogo foi em 1-1, gol de pênalti do Juventude Samas, e também o IAP conseguiu buscar o resultado, buscar o empate. Os dois times somam 4 pontos e vão para a última rodada praticamente classificados. Isso porque os últimos colocados de seus grupos ainda não conseguiram somar nenhum
pontinho na competição em 2 rodadas. De 6 pontos a serem disputados, nenhum ponto foi somado por essas equipes e resta apenas uma rodada. E aí nós vamos para a fase de semifinal da competição. A gente vem falando aqui no Esporte Goiás há um bom tempo. É um campeonato de tiro curto, os times não podem vacilar. A cada ponto perdido é uma dificuldade a mais para tentar somar esses pontos. E agora o Juventude Samas vai jogar na próxima rodada contra o Pinheiro fora de casa. O Pinheiro que vem precisando vencer porque perdeu a primeira rodada, venceu a segunda do São José de Ribamar e agora vai para a terceira precisando vencer e somar o máximo de pontos possíveis. Ainda sobre essa partida, o técnico Dejair Ferreira conversou com a gente também. Um jogo difícil, né? Na verdade, a gente buscou a vitória nos 90 minutos, encontramos um adversário onde teve uma semana, né, de preparação. Nós jogamos na segunda, viajamos para jogar hoje. A equipe sentiu um pouquinho, né, o cansaço, o desgaste também do calor. Mas eu tinha dito para eles antes da partida, era um jogo que poderia ser decidido nos detalhes. Eles erraram na defesa, nós conseguimos abrir o placar no pênalti, né? E depois, infelizmente, o Andrei, ao sair jogando ali, acabou errando e eles empataram. E foi a tônica do jogo. E depois a gente se comportou bem, tentamos se organizar, tivemos algumas oportunidades, a equipe adversária também criou, até pela qualidade. Mas o mais importante é que esse pontinho pode fazer grande diferença lá na frente. E agora recuperar esses atletas aí para que segunda-feira nós possamos ir para Pinheiro e garantir nossa classificação lá. E realmente esse ponto é muito importante num campeonato tão curto quanto a Copa FMF. Pelo lado do IAP, quem conversou com a gente foi o Bebeca, rapaz. Um jogador muito importante no sistema tático do IAP. Muito difícil, né? A gente sabia da qualidade do adversário, principalmente jogando dentro de casa. Mas viemos aqui com o intuito de sair com a vitória, de impor nosso jogo. Infelizmente criamos chances, mas não concretizamos em gol. E saímos daqui com empate, né? Que não é ruim para nós. Porém, sabíamos que podia ser bem melhor, mas agora é focar no próximo jogo, ver o que o professor tem para dizer e buscar os 3 pontos na próxima rodada. Outro jogador também bastante importante do IAP é o Barata, rapaz, que conversou com a gente também sobre esse um pontinho que faz com certeza muita diferença na tabela de classificação. O Barata a gente não vai conseguir exibir. Então, assim, o Barata ele falou mais ou menos na sua entrevista com a gente que, assim, foi um ponto muito suado e realmente foi suado, porque o IAP saiu atrás do placar e foi tentar buscar o resultado ainda no primeiro tempo, né, antes dos 90 minutos. E aí conseguiu fazer o resultado, conseguiu conquistar um ponto extremamente importante, porque agora soma 4 na competição e vai fazer sua última rodada já sim com chances de classificação, ou seja, vai entrar talvez um pouco mais relaxado em campo, mas muito consciente taticamente da partida. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o restante da Copa FMF, além do surf e também do Sampaio Correia, que perdeu ontem para o Corinthians no futebol de areia. O restante da rodada ficou assim: o Cordino venceu o Cavalo de Aço por 2-0 jogando fora de casa lá no estádio Frei Epifânio, no retorno da torcida ao estádio lá de Imperatriz, venceu por 2-0 e agora, depois de ter perdido a primeira partida, volta a respirar na competição e vai para a última rodada também com chances de classificação, assim como o Cavalo de Aço que fica estagnado também nos 3 pontos da vitória da primeira rodada. Então, assim, o resultado não foi muito bem aceito pelo próprio Cavalo de Aço. Os jogadores saíram meio chateados com o resultado, meio revoltados, não quiseram, inclusive, nem falar com a imprensa, mas o Cordino ganhou e ganhou bem, ganhou se impondo fora de casa. Já o Tum Tum ganhou de 4-0 em cima do Bacabal, atropelou, na verdade, o Bacabal, que não tem mais chances de classificação. O Tum Tum venceu bastante e com esse saldo de gols, inclusive, pode chegar a conseguir já garantiu sua classificação, na verdade, porque é a segunda rodada, é a segunda vitória consecutiva. O outro jogo foi entre o Pinheiro e o São José, lá em Pinheiro. O jogo ficou 1-0 para os donos da casa. O jogo muito difícil também, bastante complicado. Teve um momento em que, inclusive, começou a anoitecer lá em Pinheiro e a iluminação deu uma pequena atrapalhada na partida, mas fato é que o Pinheiro venceu sua partida depois de ter perdido na primeira rodada para o IAP, voltou a vencer
conseguiu vencer, na verdade, só que vencendo o São José de Ribamar, que já tinha perdido. Ou seja, o São José de Ribamar perdeu as 2 partidas consecutivas, o Pinheiro perdeu uma e venceu a outra. O Pinheiro também com chance de classificação justamente contra o Juventude Samas na próxima rodada. Juventude com 4 pontos, o Pinheiro com 3 pontos. Então, assim, é um choque entre 2 times que buscam a classificação e, em caso de vitória, independente do lado, apenas um consegue se classificar, sair classificado de dentro do campo, e o Pinheiro vai jogar em casa. Então vai ter que contar com o apoio da torcida e o apoio do fator campo para tentar buscar esse resultado de qualquer forma. Olha, mudando de assunto aqui rapidamente, vamos agora falar de Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa nos bastidores segue se movimentando, bastante renovações, agora atualmente são 15 jogadores com renovações, e a dúvida da atual diretoria do Sampaio Corrêa é entre Ciel e o Jackson, né? Então, assim, levando em comparação o desempenho dos 2 jogadores, tanto o Ciel quanto o Jackson, que são 2 atacantes, o Ciel foi bastante superior, inclusive sendo um dos artilheiros do Sampaio Corrêa do ano e também disputando próximo ali a artilharia da temporada. Foi muito importante em momentos em que o Sampaio estava bem, com certeza, marcando bastante gols, e também em momentos que o Sampaio estava em baixa, que foi no início do retorno. O Sampaio Corrêa teve muita dificuldade para vencer suas partidas, mesmo marcando bastante gols. A gente lembra, né, de algumas viradas de 2-1, 3-2 para times adversários em casa, inclusive, mas todas com gol de Ciel. O Jackson, ele começou a ser mais utilizado, principalmente ser mais efetivo na parte final do campeonato, mas existe essa dúvida. Quem fica, Ciel ou Jackson? Porque até onde a gente conseguiu apurar, não é possível a renovação com os 2 devido a acordos, acertos financeiros. O técnico João Begatti segue analisando o mercado junto com os profissionais responsáveis do Sampaio Corrêa para buscarem mais nomes capacitados. E a diferença da temporada 2022 para a temporada 2021 e o restante é que, segundo o presidente Sérgio Frota, o Campeonato Maranhense não vai ser montado um time e em seguida outro time para a Série B. Pelo contrário, o Campeonato Maranhense já é a base forte para o time que vai disputar a 2ª divisão do nosso nacional. Ou seja, o Sampaio Corrêa, além de entrar na competição como um dos favoritos por ter conseguido o bicampeonato em 2021, será um dos favoritos pelo elenco que vai montar. Não apenas para defender o tricampeonato, mas será o time a ser batido porque é um time com estrutura e elenco de Série B, de 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, em comparação com outros times que a gente sabe que não tem um calendário longo, que não consegue fazer investimento em um elenco muito mais pesado, muito mais consistente para tentar buscar e ser totalmente efetivo em busca de um título da competição. Então, Sampaio Corrêa entra muito forte no Campeonato Maranhense 2022, não à toa, já realizou a renovação com 15 atletas, inclusive a comissão técnica, que é o João Begatti, que conhece a competição, o Campeonato Maranhense, sendo campeão, inclusive, em 2020. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Corrêa, só que no futebol de areia, e também um circuito de surf que vai acontecer no final de semana. Agora com informações do Sampaio Corrêa, só que em outros esportes. Ainda no futebol, o Sampaio Corrêa Sub-20 perdeu para o ABC ontem no estádio Nilzinho Santos. A gente tem as imagens aqui do jogo, né, da partida ontem no Nilzinho Santos. Infelizmente, com a derrota, o Sampaio Corrêa está eliminado, desclassificado da Copa do Nordeste Sub-20. Vai cumprir tabela ainda jogando contra o time do Floresta, que foi o primeiro adversário do início da competição. Então é o último jogo do Sub-20 do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste, apenas para cumprir tabela. O ABC conseguiu vencer, o ABC é líder do grupo E, que é o grupo do Sampaio Corrêa, agora com 9 pontos. O Sampaio Corrêa pode chegar apenas a 6 pontos em caso de vitória. Só que o segundo colocado já tem 7 pontos também, então não tem essa possibilidade. Além disso, apenas um time consegue a classificação para a fase de mata-mata da Copa do Nordeste Sub-20. Foi um time montado às pressas, a gente entende perfeitamente, e o trabalho de base tem que ser fomentado o ano inteiro, não apenas ser montado em um mês e meio para poder jogar uma competição, como é o que acontece na maioria dos times aqui do estado do Maranhão. Mas em comparação, a gente vê esses resultados do ABC, do Sport, do Floresta, por exemplo,
por exemplo, que são times que estão no grupo do Sampaio Corrêa, que tem uma base fortíssima, que chegam muito longe na Copa de Futebol Júnior no início do ano, que chega muito longe nas competições nacionais, como os campeonatos brasileiros, inclusive a Copa do Nordeste, que já é uma competição mais regional. Então, assim, o trabalho tem que ser anual e constante. O Sampaio Corrêa conseguiu montar um time bom, bastante interessante, mas o resultado não veio e é natural, até porque o investimento na base não acontece de forma constante e de forma eficaz também. Olha, agora mudando do gramado para areia, o Sampaio de futebol de areia perdeu, depois de ter vencido a primeira contra o time de Capixaba ainda na quarta-feira, perdeu ontem para o Corinthians e o Massal Constâncio traz as informações para a gente. Olá, Gaudêncio. Depois de ter vencido o jogo de estreia contra o time Capixaba e conquistado uma vitória importante na etapa final de futebol de areia, o nosso tricolor perdeu a segunda partida. O Corinthians do Rio Grande do Norte venceu por 4-3 em jogo válido pela segunda rodada na tarde de ontem no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Os dois times seguem com chances de classificação para a semifinal da competição. Os gols do Corinthians foram marcados por Doidinha, Gagal e Fabrício, que marcou 2 vezes. O Sampaio marcou com Edinho, Billy e o gol contra do Evandro. E sem descanso, o time já entra em quadra hoje à tarde novamente contra o Aruque às 14 horas. Corinthians joga contra o Capixaba às 12 horas e 30 minutos. Gaudêncio, o Sampaio precisa vencer hoje para pensar em classificação. Quem quiser assistir pode acompanhar a partida pelo canal do YouTube da Federação Brasileira de Beach Soccer. Massal Constâncio para o Esporte Guará. Muito obrigado, Massal, fazendo a participação aqui no nosso Esporte Guará. O Sampaio Corrêa precisa vencer hoje de qualquer forma, porque também, assim como a Copa FMF, fazendo uma comparação tirando os excessos, é uma competição de tiro muito curto, então deixou de vencer em um jogo muito difícil, inclusive contra o Corinthians ontem à tarde, mas hoje já entra em quadra novamente, entra mais uma vez, só que tem que vencer, independente do adversário que está do outro lado, tem que vencer, conquistar seus 6 pontos e aí pensar na sua classificação para a fase de mata-mata. Lembrando que é o campeonato, é a etapa final do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia 2021. Agora mudando um pouquinho das quadras do gramado, já lá para as praias, para as águas de São Luís, porque o final de semana vai contar com a segunda etapa do Campeonato Maranhense de Surf e a Mariane Dias tem as informações para a gente. Bom dia, Gaudêncio. Bom dia, Tadeu. Olha só, o fim de semana vai ser bastante movimentado lá na Praia do Olho d'Água. E por quê? Vai ter a segunda etapa do Circuito Maranhense de Surf. A competição acontece no tradicional e clássico Pico do Surf Maranhense, em frente ao Bar do Nonato. As inscrições seguem abertas no Instagram da FEMASURF.oficial, a Federação Maranhense de Surf. A competição contempla surfistas de todas as idades e foi dividida nas categorias iniciante, open e longboard. As baterias começam no sábado, dia 4, e às 6h30 da manhã avançam até às 10 horas, retornando às 16 horas até o pôr do sol. No domingo, dia 5, as baterias também começam às 6h30 e as finais devem acontecer das 9 às 10 horas. A previsão é de boas ondas para essa segunda etapa do circuito FEMASURF. A competição vai reunir os melhores surfistas do estado, que serão premiados em diversas categorias, com pranchas e kits esportivos. O evento segue as medidas de segurança contra a Covid-19. E olha, Gaudêncio, vale lembrar que a primeira etapa foi um sucesso. Mariane Dias para o Esporte Guará. Muito obrigado, Mariane. Então é isso, final de semana movimentado com alguns esportes, inclusive com a segunda etapa do Campeonato Maranhense de Surf. Quem quiser acompanhar, pode se fazer presente, acompanhar as manobras. Assim, é um esporte mais radical, mas muito adequado ao São Luís, né, o Maranhão, pelo nosso litoral. A Copa FMF tem seu retorno na sua terceira rodada apenas na segunda-feira. Então, na segunda, vamos trazer aqui todas as informações, o raio-x dos 8 times que vão disputar, que estão disputando a Copa FMF e que vão entrar em campo a partir das 15h30 da tarde.
Então é isso. Informações rapidamente do Motoclube de São Luís, segue nos bastidores tentando acertar o término da temporada 2021, acordos salariais, alguns jogadores já permanecem. O goleiro João Paulo renovou com o Motoclube, assim como o volante Codó e também o zagueiro Kevin. O zagueiro Kevin renovou para a temporada 2022 e a outra informação que nós temos é que o início da pré-temporada deve começar no dia 14 de dezembro. Então, daqui a mais ou menos 12 dias, deve-se dar início, dar o start na temporada 2022, lá no CT do Motoclube, lá na estrada de Ribamar. Então é isso, na segunda-feira a gente volta com muito mais informações para vocês. Um ótimo final de semana e até segunda.